dois grandes nomes do páreo, até acho eu agora que o Abel Ferreira mais um pouquinho à frente do que propriamente Jorge Jesus. E Renato Gaúcho. Não estou falando sério. É possível. Não, Não? é possível. Tudo é possível. Eu achei que você estava brincando. Não, eu estou brincando, mas já ouvimos, né, Bruno? Já ouvimos também. Sim. Mas assim, mesmo depois de ele acertar com o Fluminense? Mesmo depois de ele acertar com o Fluminense. Essa eu não tinha ouvido ainda. Só colocar um ponto aqui. Assim, o que mostra para mim, o Edinaldo tem uma decisão na cabeça dele. Ele quer o Ancelotti. Só que tudo que ele está fazendo para ter o Ancelotti está sendo mal feito. Então, por exemplo, mandar 2 emissários, agentes secretos que não são secretos, como foram o Diego Fernandes e o Pepe Costa para o Madrid, parece um Maxwell Smart, para quem se lembrar do Maxwell Smart, o agente secreto 86, que era o agente secreto mais trapalhão do mundo, né? Então, assim, você manda 2 agentes secretos que todo mundo sabe quem são e que vão vazando informação e que deixaram o Ancelotti irritado, indignado e furioso, os termos que você queira usar. Bom, aí, olha só, e eu não estou falando da informação que o Bruno está trazendo, que é precisa, e o André Hernan junto com o Bruno. Eu estou discutindo a estratégia. De manhã, o Abel Ferreira está perto da seleção brasileira, o Palmeiras tem que fazer uma nota oficial dizendo que é mentirosa a informação. Você pode usar outro termo, mas foi o termo que o Palmeiras usou, né? E à tarde, a gente tem a matéria muito bem feita pelo Bruno Andrade e pelo André Hernandes, dizendo que a CBF continua pensando no Ancelotti. Cara, como é que você consegue ter no mesmo dia, 2 informações que partem da mesma fonte, que é a CBF, em direções opostas? Se eu sou um dos 2, eu falo assim, mas quem é o patrão com quem eu vou trabalhar? Que é o mesmo raciocínio que a gente publicou nessa semana, que o Fernando Diniz está pensando sobre ter se equivocado ao aceitar o Cruzeiro, porque ele não ponderou com quem ele ia trabalhar. Então, com que patrão eu vou trabalhar? Mas está claro que o Edinaldo quer o Ancelotti. Só que ele está trabalhando de uma maneira absolutamente atrapalhada para buscar o Ancelotti. E atrapalhada também no caso do Abel. Porque, se você quiser o Abel, basta telefonar para a Leila Pereira e falar assim, vamos definir uma estratégia aqui, como é que a gente vai fazer? Não tem como você dar uma volta, você tem que ir direto na Leila. E ele já tem uma relação muito próxima com a Leila. É difícil imaginar um caminho diferente em relação a isso. Quando o Edinaldo quis contratar o Dorival Júnior no ano passado, Luísa, ele telefonou para o Reinaldo Carneiro Bastos, pediu que o Reinaldo conversasse com o Júlio Casares para abrir o caminho para ele poder ligar para o Dorival Júnior. Hoje ele tem o caminho direto com a Leila Pereira, tem uma relação institucional muito bem formatada. É só ele ligar para a Leila e dizer, Leila, eu preciso de você. E a Leila vai dizer, posso te ajudar ou não posso te ajudar. Mas, assim, cara, de manhã o técnico, do ponto de vista da CBF, entendeu, Bruno, o que eu estou dizendo? Do ponto de vista da CBF. Sim. Do ponto de vista da CBF. De manhã o técnico Abel de tarde é o Ancelotti. E as diferentes narrativas que estão envolvendo esse caso por responsabilidade da CBF. Eu quero chegar no Abel já, PVC, até porque a gente tem a declaração que ele deu ontem, depois da partida, o que a Leila falou também, mas ainda sobre o Ancelotti. Bruno, o PVC está falando aqui como tudo está sendo tão mal conduzido, né? Já que ele quer tanto, e ele quer muito mesmo, porque ele está há 3 anos tentando o treinador, como corrigir esta rota e qual que é o caminho a partir de agora para que a CBF consiga contratar o Ancelotti? Porque o Real Madrid não gostou do vazamento. Oi? Trabalhar em silêncio. Trabalhar em silêncio. Então, e colocar o Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções. Há 37 dias, quando caiu... 34 dias, quando caiu. Faz 37 dias hoje que o Brasil perdeu para a Argentina. E aí o Edinaldo procrastinou e definiu a demissão do Dorival Júnior 3 dias depois. Depois de procrastinar por 3 dias. E aí, quando ele disse que o Dorival Júnior estava fora da seleção, ele disse que quem conduziria o processo seria o Rodrigo Caetano. Cara, todo mundo está no processo, menos o diretor de seleções. Isso aí é uma loucura, né? É uma bizarrice. Mas ainda dá para corrigir essa rota nessa última cartada, Bruno? E pensando também do ponto de vista do Real Madrid, né? O Real Madrid falou, eu não quer demitir o treinador, o outro não quer abrir mão da multa rescisória. Como é que isso pode ser conversado e a CBF pode entrar num contato direto com o Real Madrid, como faria com os clubes aqui no Brasil? Querendo o Abel, vai direto no Palmeiras, querendo o Dorival, vai direto no São Paulo. CBF pode abrir essa margem de conversa com o próprio Real Madrid, porque o Real Madrid também não quer ficar com o Ancelotti.
Pois é, não seria esse o caminho? Como é que isso está sendo trabalhado a partir de agora? Para mim, a presença de intermediário no futebol é uma questão muito complicada, dúbia, confusa, porque há negociações que, convenhamos, você não precisa pegar a mão de um, a mão de outro aqui, vamos sentar e conversar. É o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ou o diretor, no caso, Rodrigo Caetano, que tem uma expertise tremenda no futebol, dos principais dirigentes do Brasil nos últimos anos, com o Florentino Pérez, que talvez seja o maior presidente da história do futebol mundial, ou dos principais, ou seja, três figuras que poderiam muito bem coexistirem no mesmo ambiente sem a participação de um intermediário. E até a língua facilitaria, porque, enfim, espanhol para português é na boa. Ainda se fosse um inglês, um alemão, eu entenderia a presença de, entre aspas, um intermediário / tradutor. Eu não sei se existiu esse approach entre eles, se foi somente sempre com intermediários, mas a participação de intermediários seguramente não funcionou porque houve o tamanho vazamento, isso incomodou o Ancelotti. Acredito sim que a margem para corrigir e dar a volta por cima e dar a volta a isso para o Ancelotti assumir a seleção, porque o Ancelotti sempre se mostrou interessado, ele nunca fechou a porta de forma, enfim, garantida, concreta, ele sempre deixou a esperança para o Brasil, mesmo lá atrás depois da demissão do Tite, porque o nome do Ancelotti já surge na Copa do Mundo anterior, logo depois da saída do Tite, ou seja, é um nome que continua no radar da seleção brasileira. Aqui é muito claro, todo mundo sabe, não é jornalista, qualquer pessoa que acompanha os jornais percebe que o Ancelotti não é o nome do Real Madrid para a próxima temporada, sobretudo tendo o Xabi Alonso ali cada vez mais próximo de um acerto, ou seja, parece claro, notório, que o próximo treinador, ou no caso, a próxima temporada do Real Madrid não será com o Carlo Ancelotti. Agora é uma questão de compasso de espera, silêncio e uma negociação direta entre eles. Por isso eu ainda acredito sim que há possibilidades. Não acho que seja uma questão, falta segurança no Rio de Janeiro, falta segurança no Brasil. Já não acho também que é uma questão financeira, que o Brasil não tem condições de pagar o Ancelotti ou eventualmente a cláusula, a multa de rescisão. A CBF é das instituições que mais geram lucro no Brasil. Para mim seria muito estranho não ter condições financeiras de bancar o salário do Ancelotti e tampouco a multa rescisória dele. Então tem todos os itens necessários para a negociação funcionar. A questão é que ela foi feita de forma amadora. Aliás, o Edinaldo, que me desculpe, mas centralizador e muitas vezes amador. Por isso que não consegue fechar um treinador decente desde a saída do Tite. Por mais que eu respeite muito o Fernando Diniz e o Dorival Júnior, mas não eram as melhores escolhas nem os melhores momentos para esses dois treinadores. Ou seja, vai enrolando e empurrando pela barriga, muito pelo conservadorismo. E aí o PVC o PVC tem muito mais informação porque vive mais o ambiente da seleção e da CBF do que eu. Mas o amadorismo é pleno em relação àquilo que o Edinaldo Rodrigues, a centralização de poder e o amadorismo para poder negociar, mesmo tendo o Rodrigo Caetano. Ora, se você traz o Rodrigo Caetano, que é super gabaritado, passou pelos principais clubes do Brasil, e você tem que colocar dois intermediários, entre aspas, secretos, que não são tão secretos assim. Houve quem dissesse, e eu cheguei a perceber um pouco sobre isso, de dizer que esses dois representantes intermediários nem sequer eram agentes de futebol. Pelo contrário, foram e já participaram de negócios envolvendo outros clubes do Brasil, entre eles o Flamengo. Ou seja, não eram duas figuras anônimas, duas figuras assim que não desconhecidas. Não, eram pessoas que sim poderiam ser úteis, mas espera lá, você tem o Rodrigo Caetano. Ou seja, então a CBF errou bastante. Acho que chegou uma hora de aprender com os próprios erros. Chegou a hora? Não, passou da hora de aprender com os próprios erros e definir. E pode acontecer de não ser o Ancelotti por N motivos, mesmo ele querendo, pode aí o timing não ser o melhor, falta uma coisa ali, outra coisa aqui. Mas tem que estar tudo muito bem organizado. Se não for o Ancelotti, já tem o Abel muito bem ali resguardado, tentando conversar com a Leila primeiro, não passando por cima de empresários e intermediários, porque o PVC disse bem, se o Brasil não conseguir o Ancelotti, que continua sendo a primeira opção, e optar pelo Abel, é um telefonema, é um encontro da Edinaldo e da Leila, porque o Abel se coloca à disposição. Mas isso ele precisa primeiro ter o aval da sua presidente, que é a Leila. Então não parece um processo difícil. A CBF também tem condições de pagar uma eventual multa de rescisão do Abel. Mas, se eu não me engano, acho que a Leila disse há uns anos, não foi há uns meses, há uns anos, que para a CBF, se eu estiver errado, vocês me corrijam, ela nem sequer cobraria o restante do contrato, a quebra do contrato com o Abel. Eu tenho quase certeza de ter lido já ou escutado a Leila falar isso, que para a seleção brasileira ela não cobraria a saída do Abel. Mas é um momento diferente.
É um momento delicado. Né, você tem um super mundial aí batendo a porta e a Leila conta muito com o Abel para esse evento tão importante, um sonho do palmeirense, além do restante da temporada, uma temporada em que o Palmeiras investiu muito. Vamos falar do Abel já, PVC? Quero só tocar no ponto do Jorge Jesus. Jorge Jesus, teoricamente, está ali de bye, né? Enquanto a CBF ainda tenta o Ancelotti, após suas fichas no Ancelotti, o Jorge Jesus está ali de bye. E a gente, inclusive, já publicou aqui no All Sport que está ficando #chateado com essa situação toda, de ter sido colocado em segundo plano, está sendo ali um pouco enrolado, vamos dizer assim. E aí, Bruno, até os jornais portugueses já estão, a imprensa portuguesa está noticiando hoje que ele está perto de uma rescisão com o Al Hilal para fazer um acerto com a seleção brasileira. Como a gente está falando sobre narrativas aqui, claro que podem ser narrativas vindas do Jorge Jesus também, a partir do interesse dele de dirigir a seleção e de que isso seja sabido, né? Tenha se colocado de uma forma pública. Como é que fica o Jorge Jesus nessa história e como é que a imprensa portuguesa, o que está sendo falado aí em Portugal sobre essa situação toda, esse imbróglio todo? Aqui você falou que ele foi colocado como plano B, mas também posso ter a outra versão, que também está certo, acho que as duas podem coexistir. Ele se colocou como plano B também. Ele se pôs para jogo, né? O Jorge Jesus se incomoda por ter sido colocado de lado ou ter sido visto como plano B, e a CBF se incomoda com a estratégia dele de comunicação, dele, direta ou indireta, de estar sempre ali no meio dos principais favoritos para ocupar o cargo deixado pelo Dorival Júnior. Então tem um incômodo das duas partes. Ele saindo do Al Hilal não necessariamente é uma saída para entrar na seleção brasileira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A última conversa que eu tive com pessoas do Jorge Jesus de ontem para hoje é que houve uma reunião ontem entre Al Hilal e as pessoas que trabalham para o Jorge Jesus, ou também com o próprio Jorge Jesus, e ele foi dormir com a percepção de que não seria mais o treinador. Mas está à espera de um comunicado oficial, está à espera da ligação para dizer, olha, de fato a reunião de ontem foi mesmo definitiva, você não é mais o nosso treinador. Só que isso não aconteceu. Ele foi dormir e acordou percebendo que não seria mais, mas não foi comunicado ainda. Acredito que seja uma questão de tempo. Mais hora, mais dia ou menos dia, o Jorge Jesus vai sair do Al Hilal. Agora, se é para entrar na seleção brasileira, eu ainda duvido muito. Não que não seja um nome interessante, ele está lá assim no meio, entre os principais candidatos. Sempre tive que ele é a bola de segurança. Eu tenho a percepção, e aqui não é informação, é só a percepção de que o Jorge Jesus, na cabeça do Edinaldo e da CBF, é a bola de segurança. Se eu não conseguir o Ancelotti, se eu não conseguir o Abel ou não conseguir o fulano, eu tenho um nome que é interessante, que é atraente, conhece bem o futebol brasileiro e está disposto a vir. Jorge Jesus. Ou seja, é um interesse que pode agradar todos os lados ali. Então, basicamente é isso. Ele está para sair do Al Hilal, já se colocou à disposição antes, inclusive, eu trouxe essa informação que ele passou a mensagem para a CBF de que aceita, quando eu estava bem ainda, ele estava vivo na Liga dos Campeões Asiática, estava vivo na Liga Saudita, hoje continua vivo na Liga Saudita, mas o Al Ittihad deve ser campeão. Ele passou a mensagem, olha, eu quero terminar a Liga dos Campeões Asiática e aceito sair do Al Hilal, com uma negociação entre eles, evidentemente, e não participar no Mundial de Clubes. A questão agora é que o jogo mudou. Agora, quem não quer o Jorge Jesus é o próprio Al Hilal. O que eu percebo é, antes de comunicar oficialmente a saída, o Al Hilal vai tentar buscar e fechar um acordo com um substituto, que inclusive fala-se bastante do próprio Carlo Ancelotti e também do Marco Silva, outro português que faz um ótimo trabalho no Fulham, na Inglaterra. Você quer ir no cinema comigo, Luísa, se o Bruno não puder? É o quê? Você quer ir no cinema comigo hoje, se o Bruno não puder? Ah, tá. Só se o Bruno puder. Você me coloca em segundo plano, é isso, PVC? Você para no cinema hoje, você vai pensar. Eu vou com você, eu vou para onde você quiser, PVC. Você está no Seixal. Você está no Seixal, nós estamos no cinema em São Paulo. Em São Paulo, mas pode ser virtual, a gente assiste o mesmo filme de forma simultânea. Cara, a questão é a seguinte. Olha, PVC, eu acho que você precisava me valorizar mais, entendeu? Me chamar antes de convidar o Bruno, que nem aqui está. Justo. Que nem descompromissado está essa história toda. É isso? É mais ou menos isso. Cara, o primeiro ponto é o seguinte. Quem é que vai convocar a seleção brasileira? Quem é que vai dirigir a seleção brasileira dia 4 de junho contra a seleção do Equador em Quito? Vamos voltar um passo atrás para falar da história. Bom, o nome que o Edinaldo quer e não consegue é o Ancelotti. Sim. É isso que ele... Isso está claro. Sim. É o nome que ele quer e que não consegue. Pode conseguir? Vou parar de brincar de coelhinho da Páscoa, vamos levar a sério. Pode acontecer? Pode ter uma volta com a informação do Bruno Andrade e do André Hernan? Pode. Pode acontecer.
Mas você precisa, hoje, se você quer o Carlo Ancelotti, depois da confusão de terça-feira, você faz o quê? Você compra uma passagem para Madrid agora, vai o presidente junto com o Rodrigo Caetano, os dois pegam uma passagem para Madrid, acampam na frente do CT de Valdebebas e ficam esperando o Ancelotti sair. Vem cá, vamos jantar? Vamos nos reunir, eu quero conversar com você. O Florentino pode vir junto, nós vamos conversar, entender a situação, entender se é possível. Mas o Florentino é mais primordial hoje, PVC, concorda? Claro. Eu entendo a narrativa, o contexto, mas o que eu percebo é que o Florentino hoje é tão importante quanto o Ancelotti nessa mesa de negociação. Sim, mas eu acho que o Ancelotti ficou bravo com o vazamento de informações a partir do Diego Fernandes e do Pepe Costa. E o Florentino também. Também. Então, assim, vamos resolver. Como é que você resolve? Você quer o Ancelotti? Entra no avião agora, desce em Madrid amanhã de manhã e vamos conversar com o Florentino e com o Ancelotti. Com os dois separados e depois juntos. Tá? É assim que faz. Vou morar uma semana em Madrid. Vou morar uma semana em Madrid e vamos resolver o problema. Resolver o problema significa contratar ou ter certeza que não vai dar certo. É uma das duas coisas. Antes disso, você define quem vai convocar a seleção brasileira e quem vai dirigir a seleção brasileira contra Equador e Paraguai, se não puder ser o Ancelotti. É isso que você quer? Então faça. Faça. Aí não deu certo, mas tudo bem. Então quem vai dirigir contra Equador e Paraguai vai ser o Ramon Menezes. Vai ser uma vergonha de novo. Mas ok, então é o Ramon Menezes. Mais ou vai ser uma o menos Juan. uma, né? Se for para resolver a situação, a gente Mas é para assume resolver a essa. situação. Sim. Então, assim, tem que somar 4 pontos contra Equador e Paraguai e depois classificar contra a Bolívia na última rodada lá em La Paz. É isso que tem que fazer. Bom, ponto. É isso que você quer? Bom, deu errado? Entendi que deu errado. Agora vai para a próxima solução. Primeiro, você tem que... O que está acontecendo é que tudo vaza. Todo mundo fala que tem microfone escondido nas paredes da CBF. Então, as paredes da CBF falam tanto, que de manhã é o Abel e de tarde é o Ancelotti. Cara, não é possível isso. Precisa saber o seguinte, quem vai convocar, quem vai dirigir. O caso do Abel. Não teve uma ligação do Reginaldo Rodrigues para a Leila Pereira. Não houve. A Leila Pereira está falando a absoluta verdade. Não houve. Segundo ponto. Se você quiser telefonar, vai ter um problema. Pode solucionar o problema, mas tem um problema. O Palmeiras joga dia 31 de maio contra o Cruzeiro e na semana do dia 2 de junho, a seleção se apresenta em Itaquera e viaja dia 3 para Quito para jogar contra o Equador. No dia 2 ou no dia 3, o Palmeiras volta da folga depois do jogo contra o Cruzeiro para treinar 6 ou 7 dias ou 5 dias para a viagem para o Mundial. Essa semana de treinos, a Leila Pereira vai informar a opinião pública, vai informar a torcida do Palmeiras que vai ser sem o técnico. Ela pode, por exemplo, dizer assim, ou eu fico sem o técnico agora, ou eu fico sem o técnico no Mundial. Ok, mas alguém vai ter que calçar a cara e dizer para a torcida do Palmeiras, não vamos ter o Abel Ferreira na semana da preparação final. E o segundo ponto, Lauro Jardim escreveu hoje no Globo que os jogos são 5 e 10. Não são 4 e 9. Dia 9, o jogo contra o Paraguai na Neoquímica Arena é no mesmo dia da viagem do Palmeiras. Então, neste caso, CBF e Palmeiras vão informar toda a torcida do Palmeiras que o Palmeiras vai viajar no seu avião para os Estados Unidos sem o técnico? Pode ser. Mas alguém tem que calçar a cara e informar. Ó... Vamos sem técnico. Vamos sem comandante. Beleza. É assim que vai fazer? Porque imagina se o presidente do Palmeiras, a presidente do Palmeiras vai defender os interesses do Palmeiras. Então, mas dá para resolver? Dá para resolver. Desde que você sente e resolva, decida. O que é que você quer ser quando crescer? É só isso. Vamos ver o que a Leila falou ontem, então, já que você tocou no nome da Leila, daqui a pouco a gente ouve a sonora, a declaração do Abel da partida de ontem, também as apurações de André Hernan, que esteve ontem na partida do Palmeiras contra o Ceará, então ele tem novidades pra gente também. Ó, a Leila